Graça e paz, meus irmãos, dando continuidade então à nossa série aí de reflexões, de palestras sobre os 21 dias de jejum de Daniel, Nossa campanha de oração de 21 dias de oração e para quem puder com jejum. E a gente está gravando esses vídeos, para dar alguns esclarecimentos para que os irmãos possam fazer de maneira tranquila, conforme a sua possibilidade, tá bom? Agora, o principal mesmo é a gente também, separar um bom tempo de oração, de meditação na palavra, para poder buscar o principal, que é buscar a presença de Deus, a orientação de Deus, o enchimento do Espírito Santo. Amém? Então, estou aqui com a apostila que a gente preparou com base no material do livro, para facilitar como um manual prático. E nós temos aqui, no nosso sumário do índice, o jejum, primeiro capítulo, creia nos profetas e prosperareis, segundo capítulo, 21 dias de jejum de Daniel, dando algumas explicações desse tipo de jejum, a história por trás desse jejum, instruções para os 21 dias e as 21 devocionais, que vai ser cada dia, um conteúdo, um capítulo da Bíblia falando sobre isso e algumas perguntas, para a gente colocar em prática e para a gente refletir. Então, basicamente é isso, E essa apostila ela começa com um capítulo muito importante, com um versículo, na verdade, um texto bíblico muito importante, que é o texto de Joel 2, do 12 ao 19, que a gente vai estar aqui lendo, para não perder nada do conteúdo para você. Se ficar muito grande, a gente vai dividir essa apostila aqui em partes, tá bom? Então vamos lá. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eu lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Joel 2, de 12 a 19. Em nossa caminhada de fé, muitas vezes queremos ver mudanças e o rompimento em alguma área da nossa vida. Para isso, traçamos estratégias e programamos novos planos. No entanto, depois de um tempo, não vendo os resultados desejados, somos guiados de volta ao básico, que é buscar a face de Deus e meditar sobre a sua palavra na oração e jejum. O texto acima nos exorta a voltarmos para Deus com o jejum. Ao meditarmos nas Escrituras, percebemos que isso não é um pedido, mas uma ordem. Deus quer falar e revelar sua perfeita vontade através do jejum e da oração, mas Ele deseja que isso não seja um evento isolado, mas um novo modo de vida. Então está aqui, Como eu disse, esse material aqui não foi escrito por mim, eu estou apenas lendo, E fiz o resumo para que quem fez esse material foi o pastor, Joel Angel, lá do Rio Grande do Sul, com as experiências que ele teve e está compartilhando. Então,
tudo que eu estou falando aqui para vocês é com base no que ele escreveu. E eu achei muito propício, né, para a nossa busca, falar sobre algo, né, de alguém que já teve experiência, como eu falei do Luciano Subirá, né, que já tem tido uma prática, uma experiência. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então aqui ele mostra claramente que na nossa caminhada de fé, às vezes a gente quer mudança, a gente quer romper, a gente quer vencer, mas parece que as coisas estão travadas. E a gente volta para a mesma prática, para o mesmo local. E aqui Joel propõe, né, nesse texto, para que o povo mude, né, para que se volte para o Senhor com coração, se volte realmente com interesse. E ele propõe o jejum como uma das formas de aprofundar isso, de mudar os quadros que a gente não consegue mudar. Tem coisas que a gente vai seguindo a Jesus e parece que nunca muda, né? Tem pecados de estimação que parece que a gente nunca se liberta. Tem situações que acontecem na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida, que parece que não vai nunca. E a gente fica sempre voltando ao mesmo ponto, nunca avança, nunca cresce. Como eu disse para vocês, né, o que eu quero é isso, é mudar para melhorar. É buscar mais a Deus, para Deus conduzir mais e a gente romper naquilo que ainda está travando a gente. E o jejum, né, é uma das formas, uma das práticas, né, bíblicas, das disciplinas espirituais que nos ajudam exatamente nisso. Ok? Então vamos prosseguir. O que é jejuar? O jejum é abster-se voluntariamente de comer alimentos sólidos ou líquidos, com o propósito de 1. Submeter nossa carne e purificar o nosso corpo, a fim de buscar a presença de Deus e ter comunhão com Ele. Então, mortificar a carne, que a Bíblia tanto fala, é você submeter, né, o seu corpo, a sua vontade, os seus prazeres, os seus deleites, com o que você gosta, com um propósito de buscar mais a presença de Deus, de ter mais comunhão com Ele. Segundo, restaurar o nosso emocional, o nosso sentimental. Irmãos, que eu estou vendo de cristãos, e que também aconteceu comigo em alguns períodos, abalado emocionalmente, doente, com alguns casos de depressão até profunda. E não estou criticando, né? Porque eu sei que é natural algumas coisas, mas o Senhor quer tratar também disso, das nossas dificuldades, nossos traumas emocionais, dos nossos traumas sentimentais. E o jejum pode te ajudar, como o jejum tem me ajudado e tem ajudado muitas pessoas também a tratar de alguns traumas, que às vezes a gente vai no psicólogo, psiquiatra, que é importante, tá? Não estou dizendo, não deixe de ir, não deixe de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde psicológica, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é aquilo que o psicólogo, aquilo que você também não está conseguindo, jejue e busque no Senhor, que o Senhor vai restaurar, como fez na vida de muitas pessoas que o buscaram profundamente. Terceiro, alinhar nossas finanças ao modo de Deus. Veja bem, a gente não está falando aqui apenas, né, de uma teologia da prosperidade, de buscar apenas riquezas, mas a gente está falando de prosperidade no sentido geral. E as finanças faz parte também da nossa vida, para a gente ter um controle emocional, para a gente estar bem espiritualmente, a gente precisa também estar bem financeiramente. A gente não quer o que é do outro, mas a gente quer o que Deus quer para nós. E é um momento da gente também estar rompendo, né, buscando em Deus, Senhor, o que está acontecendo, o que está errado, o que eu preciso fazer, até porque lá em Joel, como nos outros textos que a gente vai ver, sempre vem a promessa de prosperidade, prosperidade financeira, do alimento, da provisão, das necessidades sendo supridas em glória, de maneira espiritual, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E quarto e último propósito, né? Fortalecer a nossa vida espiritual. Às vezes a gente enche a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, com tipos de alimentação que a gente pensa que faz bem, mas estão enfraquecendo. E da mesma maneira, às vezes, quando a gente se enche a nossa mente, enche o nosso tempo, né, com atividades, com entretenimento, algumas coisas que só trazem apenas futilidade às vezes, que não nos aproximam de Deus, que nos afastam de Deus. Como diz a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está enchendo o seu coração só de informações, de jogos, de brincadeiras, de piada,
você está enchendo, seu coração, sua mente só fala daquilo. No meu caso, que gosto muito de futebol, ficava enchendo a minha cabeça de futebol, e foi a primeira coisa que Deus me cobrou. Então você vai parar de ver muitos vídeos, muitas coisas sobre futebol. Uma vez ou outra você vai ver um joguinho, mas o compromisso maior é comigo. E desde que eu comecei a fazer minha prática do meu jejum, como me ajudou a fortalecer o meu espiritual. Como eu leio mais a Bíblia, como eu leio mais livros, como eu oro mais, como eu tenho uma prática no meu dia a dia muito mais profunda, que tem fortalecido o meu espírito. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Mas se a gente ficar enchendo o nosso corpo de muita coisa, começa a obstruir a ação e a intervenção dele dentro de nós. Por escolha nossa. Porque Deus, ele nos deu a liberdade de escolha. E se a gente escolhe se encher de outras coisas e não dele, ele não vai controlar, ele não vai conduzir. Por isso que a Bíblia fala que é possível a gente entristecer o Espírito Santo. E em outro texto fala até distinguir, que é impedir a atuação dele na nossa vida. Como? Se enchendo de outras coisas que não dele. Por isso que ele fala, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, com as coisas desse mundo, mas encham-se do Espírito. Amém? Tipo de jejum. O que a Bíblia fala sobre tipo de jejum? Nós vamos dar aqui três tipos de jejum em específico, tá? Generalizando. Primeiro, jejum parcial. Nesse jejum, você pode comer apenas uma refeição por dia ou parar de comer certos alimentos. Por exemplo, parar de comer carboidratos, carnes, beber tipos de bebidas fortes, aqueles que bebem, né? São maneiras da gente estar, como o caso de Daniel, né? Muito parecido com o jejum que a gente vai praticar aqui. Vamos propor para os irmãos que quiserem. Não, deixa só de fazer uma alimentação, não vou jantar mais, por exemplo, que é até bom para a sua saúde. Se não comer à noite e depois de dormir, vai fazer um benefício já para a sua saúde. E aí a diferença é que você vai aproveitar esse horário e vai se consagrar a Deus. Separar aquele horário para ler, para meditar, ou para estar com a sua família, né? Quem vai para o culto depois do culto, eu vou fazer assim, né? Depois do culto, depois do PGM, que eu vou fazer com a minha família. Eu vou fazer o meu horário sozinho, no meu pessoal, mas eu vou compartilhar com a minha família à noite, depois do culto. E quando não tiver culto, no horário do culto a gente vai fazer nosso momento de adoração, de compartilhamento do que Deus tem falado conosco através desse assunto. Então, é uma sugestão que eu dou para você, tá bom? Segundo, o jejum absoluto. Esse jejum é feito apenas com alimentos líquidos, mas não sólidos. Alguns, né, como o pastor Luciano Subirá, toma só água e líquidos, suplementos, né, que possa ajudar ele com acompanhamento médico, porque ele faz cerca de 40 dias de jejum, por exemplo. Né? Então tem que ter um acompanhamento médico para não ter um problema mais sério. Né? Mas bebendo água dá muito mais resultado. Dá muito menos problemas, melhor dizendo. O jejum total. Aqui eliminamos completamente líquidos e alimentos. Esse tipo de jejum é recomendado somente sob a orientação do Espírito Santo e com supervisão médica. Lembre-se de que o nosso corpo tem 80% de água e podemos passar apenas alguns dias sem beber líquidos. Previsão de no máximo 3 dias sem líquido. Ok? E poucos fizeram isso, tá? Por um caso muito emergencial. Mas não é a prática comum. Tá certo? Até o próprio Jesus, segundo a Bíblia, há relatos de que ele teve fome. Ou seja, que ele não comeu. Mas não diz que ele não bebeu. O único caso que tem na Bíblia de que não comeu nem bebeu foi o de Moisés, porque estava na presença da glória e Deus que fez lá a sua manifestação, né, para mantê-lo em vida. Né? Deus tem um poder sobrenatural e a gente não discute sobrenatural, até porque não se explica. Tá bom? Então, como já está ficando grande aí, 14 minutos, vou parar por aqui e vou continuar no próximo falando sobre benefícios espirituais do jejum, né, que são alguns bacanas, e continuar mais um pouquinho com você. Deus te abençoe e te espero já no próximo que a gente vai gravar também, tá bom? Deus te abençoe.